Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça do Senhor repouse sobre o nosso coração. Quero convidar todos os irmãos e irmãs para abrirem sua Bíblia no Antigo Testamento, no último livro, o profeta Malaquias. Nós estamos trabalhando a estação do Advento e é muito importante que a gente revisite o Antigo Testamento, como foi feito na leitura de Isaías, para observarmos o andar, o mover de Deus na história. É muito importante para nós pensarmos que Deus trabalha no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. O advento é uma matéria do longo prazo, porque ela nasce no coração de Deus muito antes do mundo existir. O advento, tanto o primeiro advento, que é a vinda de Jesus Cristo, quanto o segundo advento, que é a volta de Jesus Cristo, fazem parte desta grande operação de salvação que o Senhor tem a respeito dos seres humanos. Enquanto nós estamos indo, Deus está voltando, não é? Deus tem pensado na vida dos irmãos, das irmãs, de todos aqueles que confessam o seu nome ao redor do mundo, muito antes deles existirem, muito antes de chegarem a algum momento de crer e de confiar na promessa da palavra de Deus. Capítulo de número 3, do verso 13 até o final do capítulo 4. Capítulo 3 de Malaquias, de 13 até 4:6. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Quem está falando isso são os judeus. Nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber,
estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele convencerá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nosso Pai, mais uma vez, diante de Ti em oração, a igreja reunida, nós colocamos esta palavra, esta profecia tão antiga, diante dos nossos olhos para observar, para nos determos naquilo que ela nos propõe. Nós sabemos da nossa imperfeição, da nossa incapacidade e pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, de maneira que nós Te sirvamos com alegria e que nós compreendamos a Tua vontade para a nossa existência. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda que Malaquias seja o último livro que está colocado aqui no Antigo Testamento, na nossa Bíblia, ele não é o último livro escrito, mas ele é a última profecia. Os livros que foram escritos depois dele, muito provavelmente, são as Crônicas, são Esdras, são Neemias, muito possivelmente são estas histórias a respeito da vida de Israel, de como Israel se dividiu, de como o Israel permaneceu só um remanescente com a tribo de Judá, uma parte da tribo de Benjamim, ou a tribo de Benjamim, o Reino do Sul. Mas a saga desse povo estava condicionada àquilo que está escrito no texto, a lei que o Senhor deu a Moisés no Horebe. Naquela ocasião, Deus tinha sido muito claro: eu comprei vocês da escravidão, eu tirei vocês da escravidão, eu vou levar vocês pelo deserto para a terra que 400 anos atrás eu prometi a Abraão. Estão vendo que é longo prazo? Enquanto vocês ficarem fiéis aos meus estatutos e aos meus juízos, eu vou abençoar vocês de um jeito que as nações à sua volta vão dizer: mas que povo abençoado, que povo privilegiado é esse? As plantações deles dão bom resultado, os animais deles são saudáveis, a vida deles, ainda que não seja de grandes riquezas, é sempre uma vida confortável, abençoada. E as pessoas terão praticamente inveja de vocês. É claro que eu estou dizendo isso nas minhas palavras. Mas se vocês se distanciarem dos meus estatutos, se distanciarem dos meus mandamentos, eu vou tirar vocês dessa terra, da terra que eu prometi a Abraão, eu vou tirar vocês. Eu vou fazer de vocês um povo desprezível aos olhos das outras nações. Então, em primeiro lugar, o que a gente assiste é que a escolha desse povo foi divina, não foi deles, não foi do povo, não foi o povo que escolheu a Javé, foi Javé que escolheu o povo. E a salvação está exatamente nisso, em Deus chamar, em Deus convidar, em Deus trazer, em Deus abençoar, em Deus fortalecer.
É nisso que está a salvação. Mas a vida, vamos dizer assim, cristã dos antigos, consistia exatamente numa vida de militância, de atuação, de obediência, de conexão com a Escritura, com os estatutos e com os juízos de Deus. Porque fazendo assim, eles seriam testemunhas para todas as nações do poder de Deus, da glória de Deus. Quando nós chegamos no tempo da igreja, nós vemos que a revelação é muito mais ampla, porque nós sabemos de Jesus Cristo, o reconhecemos como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como o Senhor crucificado, porém ressurreto, o nosso Rei, mas permanece o seguinte princípio: foi Ele quem nos buscou, não nós que fomos a Ele, mas Ele que veio a nós. Segunda coisa, Ele nos mostra a necessidade de nós sermos fiéis a Ele enquanto vivermos na terra. E Ele cuidará do nosso presente, Ele cuidará do nosso futuro, Ele cuidará das nossas necessidades, Ele tratará dos nossos problemas, Ele perdoará as nossas falhas, Ele cuidará de nós, e Ele, ao voltar, então, vai mostrar a diferença que existe entre o perverso e o justo do Senhor. Quando Malaquias trata das questões que ele vai tratar, ele não está falando da salvação da alma, ele está falando da vida dentro da aliança de Deus. Ele está partindo do pressuposto que o povo que Deus chamou para si está cuidado. Não digo que está salvo, porque ele vai mostrar aqui uma série de dificuldades que o povo tem. Por que é importante a gente estudar Malaquias na questão do advento? Porque Malaquias, assim como outros profetas, Isaías, Ezequiel, Sofonias, anunciam a vinda do Senhor como um grande e terrível dia, um dia de ajuste de contas, um dia em que as pessoas serão contrapostas com seus pecados, com as suas falhas, com a sua perversidade natural, com a sua postura irreverente e irresponsável diante de Deus. O que nós descobrimos pela palavra de Deus, pelo Novo Testamento, é que pessoas que foram atraídas pelo Senhor Jesus Cristo são pessoas que não receberão condenação, mas elas passarão sim por julgamento. Nós passaremos por julgamento. Se nós formos crentes, nós vamos passar por julgamento tanto quanto as pessoas não crentes. O diferencial vai estar exatamente no fato de que o Cristo que nasceu em Belém vai ser o advogado e o juiz ao mesmo tempo, nos conduzindo os verdadeiros salvos, né, para a direita do Pai. Vamos para Malaquias. E vamos observar que Malaquias está presenciando um povo que foi disciplinado com rigor por Deus. Antes eram 12 tribos, ficaram só 2, e essas 2 foram exiladas. O templo foi destruído,
depois foi reconstruído no tempo de Esdras, não é? Diz a palavra de Deus que o templo foi reconstruído, Neemias completou o muro da cidade. Mas o que a gente observa nesse relato é que o povo que voltou não voltou melhor do que tinha ido. Apanhou muito, mas o coração desse povo era um coração muito duro. Ora, nós entendemos pela fala do apóstolo Paulo que por providência divina o coração desse povo ficou endurecido mesmo. Foi providência divina. Vamos nos lembrar que Deus trabalha a longo prazo. Por que nós, que não somos judeus, acreditamos em Jesus Cristo? Porque Deus endureceu, em parte, o coração deles para que nós viéssemos a crer. Mas eles voltarão a crer. E quando eles crerem, certamente eles serão as primícias da igreja. Mistério de Deus. Quais são os problemas que Malaquias enxerga? O primeiro problema está na primeira seção do livro, capítulo 1, de 1 a 5. Eles acham que Deus não os ama, porque Deus bateu neles muito forte. Eles perderam casa, eles perderam família, eles viveram 70 anos excluídos numa terra distante. Então, eles dizem assim, não há razão para a gente achar que Deus nos ama, porque a gente apanhou dele muito. Mas Deus responde da seguinte maneira: eu amo vocês. Tanto é que eu tinha 2 filhos de Rebeca, Esaú e Jacó, e eu amei Jacó. E Esaú, mesmo que tente reconstruir as coisas que ele faz, eu vou destruir. Quando a gente pensa no Evangelho, a gente tem que reconhecer que o Evangelho deve ser pregado para todas as pessoas da terra. Esta é a grande comissão. Nós temos que falar do Natal de Jesus Cristo, não apenas do ponto de vista da história, mas do ponto de vista da sua compreensão. É Deus entrando na história humana de forma visível, de forma em carne, para libertar os pecadores dos seus pecados. Gente, ele não mandou anjo, não, ele veio pessoalmente. E quando ele atrai uma pessoa, nós compreendemos pelo Novo Testamento que ele faz isto porque ele é soberano e decidiu salvar esta pessoa. Se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de cristianismo na sua vida, você professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso vem do amor dele, isso vem da misericórdia dele, isso vem do decreto dele, isso vem da decisão pessoal dele. É claro que no tempo de Malaquias não há tempo para falar dessas coisas, não é? O livro não se propõe a isso, mas o livro demonstra claramente que Deus é soberano e ele salva quem quer, como quer. Mas a obrigação que nós temos, assim como Israel tinha a obrigação de ser testemunha para toda a terra, continua. Nós temos que falar a quem vai acreditar e quem não vai. Nós não sabemos quem vai, mas nós temos que falar a todas as pessoas.
A segunda coisa que ele encontrou no seu tempo foi os pastores de Israel. Os sacerdotes, aqueles que lideravam a vida religiosa do povo. E ele observou que os sacerdotes já não se preocupavam mais com a qualidade da oferta que era feita. Podia ser qualquer coisa. Podia ser um animal que estava prestes a morrer, podia ser um animal defeituoso, podia ser um pão podre, podia ser qualquer coisa que era oferecido. Então, o ritual era mantido, mas a qualidade do ritual, a essência do ritual não era mais mantida. Entendem? Os sacerdotes faziam simplesmente por fazer, e eles diziam, de certa maneira, eles falavam algumas coisas sérias aqui. Verso 12: a mesa do Senhor é imunda, o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. Os sacerdotes diziam no verso 13: que canseira. O culto mudou. O culto virou uma coisa profissional. O culto virou um uso e costume. Virou uma banalidade. O culto se tornou comparável a um programa qualquer, de qualquer outra coisa. Então, Deus cita a aliança que foi feita com Levi, que é o pai de todos os sacerdotes. Está lá no capítulo 2, no verso 5 em diante, diz assim: minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Ele fez o trabalho de pastor. Ele viveu com Deus e ele abençoou pessoas. Porque os lábios do sacerdote, diz o verso 7, devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Essa é uma censura fortíssima para os guias espirituais. Nós não temos o direito de ceder 1 milímetro na nossa confissão, na nossa crença, na nossa devoção como líderes do povo. Isso é uma mensagem para o pastor da igreja, para os presbíteros da igreja, para os diáconos da igreja, para o pregador. E outra coisa grave que acontecia com eles, está no verso 8 do capítulo 2: vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Os pastores daquele tempo estavam desviando o povo dos estatutos e juízos de Deus. Estavam afirmando coisas que Deus não estava afirmando, estavam colocando palavras na boca de Deus. E hoje a gente encontra tanto espetáculo, tanta gente falando tanta coisa, sem nenhum fundamento nas Escrituras, e as ovelhinhas vão atrás dos seus pastores.
Era o que ele estava encontrando lá. O que mais que ele estava encontrando? Ele estava encontrando muito casamento misto. Quer dizer, os homens deixando as suas esposas da mocidade para se casar com mulheres da terra ou da vizinhança e permitindo entrar nas suas casas a adoração de deuses da vizinhança. Então, os filhos não eram criados, ou não estavam sendo criados na disciplina do Senhor, na palavra do Senhor. Os filhos estavam sendo criados com um sincretismo religioso. Pelo meu Deus isso não pode. Ah, mas pelo meu pode. Agora, a gente não precisa casar com uma pessoa de fora da igreja, se porventura a nossa atitude em casa não é a palavra do Senhor. Eu tenho percebido, meus irmãos, uma coisa interessante. Na TV a cabo, eu não sei quantos tem TV a cabo aqui, espero que... Na TV a cabo, nós estamos vendo, neste mês de dezembro, alguns canais exibindo filmes família, filmes de Natal. Bom, qual é a concepção de filmes de Natal? Os grandes símbolos são o São Nicolau, ou o Papai Noel, a árvore de Natal, a fraternidade, que mais? Por aí vai. Sempre termina com o beijo do casal principal e neve caindo. Só uma das narrativas eu vi que dizia, olha, a verdadeira história começa com o menino de Belém. Só um, de vários e vários e vários que a gente vê. É filme que não tem malícia, é filme que a gente pode se distrair, mas eu fico pensando no veneno que isso traz. Porque agora, um dos filmes que está sendo anunciado é uma história de Natal com um amor entre pessoas do mesmo gênero. E como é lindo ver o amor, não é? Só que a gente expõe a nossa turminha a filmes família. E se a gente não tiver o zelo de mostrar os defeitos que isso tem, os erros que isso tem, as distâncias que isso tem da palavra de Deus, se a gente não mostrar, se a gente não tiver uma atitude docente em casa, firmada na palavra de Deus, os nossos filhos não vão suportar a pressão que nós tivemos que suportar no nosso próprio tempo. Porque o mundo mudou. A ideologia do mundo mudou. Hoje, não é normal sermos crentes. Ser crente hoje é condenável, porque é uma pessoa
que tem uma compreensão muito limitada das coisas. Vocês viram recentemente um ministro presbiteriano ser arguído pelo Senado. Que tipo de questionamento se queria? Qual foi a pressão que ele recebeu? Ele recebeu a pressão para ser normal, pensar como todo mundo pensa, aderir às regras do jogo. E onde pode começar isso? Pode começar em casa. Os entendidos em corrupção dizem assim: não existe um partido político que seja corrupto, que possa ser taxado de corrupto, porque a corrupção está nas pessoas. Onde quer que elas estejam, elas serão corruptas. Então você pode dizer que todos os partidos, ainda que tenham regras assim absolutamente éticas, os seus membros têm uma chama de corrupção que arde no seu coração. Quando aquilo é atiçado, a corrupção vem. E sendo a pessoa sem o temor de Deus, não há limites para o que ela vai fazer. Malaquias estava vendo isso. Malaquias estava vendo mais uma coisa que aquele povo dizia. Aquele povo dizia assim, capítulo 2, verso 17: qualquer que faz o mal, acharam aí, né, na segunda parte do verso 17 do capítulo 2, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. O Senhor se agrada dos malandros, o Senhor se agrada dos oportunistas. Como é que se chega a essa conclusão? Não, eu sofri bastante, mas olha a Síria, olha a Babilônia, olha esses outros aí que fazem e desfazem, que abusam da lei, nada acontece com eles, eles estão sempre vivos, eles estão sempre prosperando. Nós que somos cristãos, nós só apanhamos. Essa história é do Novo Testamento também. E Deus diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. No advento, é Deus quem vem à terra para intervir nesse processo de deterioração que Malaquias está assistindo. No advento, é Deus quem traz a pureza de coração. Mas vocês podem ler a história de Jesus Cristo e vocês vão ver que Jesus Cristo, de um lado, atraía pessoas para si, e algumas aceitavam que ele era o Filho de Deus. Muitas delas se aproveitavam do seu poder para receber benefícios. E muitos disseram: ele é filho de Beelzebu. Eu quero então pensar com vocês que enquanto Malaquias assiste o dia grande e terrível do Senhor como um julgamento, o Natal significa que o julgamento começou. Tem um momento final na história humana.
Concordam vocês? Mas a partir do instante em que Jesus Cristo entrou na história e pregou o Evangelho, e as pessoas aceitaram ou rejeitaram, começou o julgamento. João, quando fala de Jesus, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Foram julgados. Porque aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ainda que seja iniciativa total de Deus, é necessário crer nele, e ele ajuda a gente a crer. É necessário o arrependimento dos pecados, é necessário andar do lado dele todos os dias, é necessário experimentar uma purificação da parte dele. E é interessante que, mesmo que a gente não tenha aqui como referência a ideia de que o anjo do Senhor vai purificar as pessoas durante a sua vida, está dito aqui, no capítulo 3, verso 3, que o anjo do Senhor, o anjo da aliança, como ele chama aqui, não é? O anjo da aliança, que ele chama aqui, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, eles trarão ao Senhor justas ofertas. O objetivo de Jesus Cristo ter vindo à terra não foi apenas salvar, mas foi purificar para si um povo especial, um povo zeloso, um povo que não se esquece de que foi o amor eletivo de Deus que o salvou, um povo que não trata levianamente as coisas de Deus, um povo que não se envolve, que não se mistura, que não se deixa levar pelo sincretismo que a sociedade propõe, um povo que se mantém fiel àquela aliança que foi feita. Isso é difícil, isso dói, isso dói. Mais uma coisa que ele vê é que a população como um todo deixou o culto. O culto se sustenta pelo dízimo. E ele observou que os seus irmãos, que os seus compatriotas não estavam mais dizimando ao Senhor. E, consequentemente, os filhos de Levi tinham que procurar subsistência em outra parte. Então, não havia o serviço na sua plenitude. Além deles serem acusados de ter um serviço mal feito, o pouco que havia não era um serviço ideal para Deus por falta de mão de obra, por falta dos recursos na casa do Senhor. Ora, o que acontecia com o povo? Eles gastavam nas suas próprias casas. Em outro momento, Ageu disse assim: é tempo de vocês trabalharem tanto na sua casa e se esquecerem da casa do Senhor? Ele percebia que o povo, talvez endividado com tantas coisas que eram para satisfazer a si mesmo, não estavam preocupados no sustento da obra do Senhor.
E ele dizia assim: olha, se vocês se voltarem para mim nesse aspecto, se vocês entregarem a mim o seu coração, as primícias daquilo que vocês têm, não é as primícias daquilo que vocês não têm, é a primícia daquilo que vocês têm, do que vocês ganham. Eu vou fazer com que aquilo que vocês produzem seja melhor, seja maior, seja abençoado. E ele diz no versículo de número 12 do capítulo 3: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Jesus Cristo tratou dessa questão, ele disse assim: não fiquem preocupados com o que comer, o que beber, o que vestir, porque todas estas coisas os gentios procuram avidamente, eles dependem de si mesmos para se sustentar na terra. Agora, vocês têm um Deus no céu, que conta o número do cabelo, quantos cabelos vocês têm na cabeça, que não deixa um pardal cair, que veste uma planta absolutamente comum, de brejo, muito melhor do que Salomão conseguiu se vestir. E ele diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, busquem em primeiro lugar o domínio de Deus na vida de vocês, busquem em primeiro lugar a vontade do Pai Celestial na vida de vocês, e o que comer, o que beber, o que vestir vos serão acrescentados. Não está falando que a gente não deve trabalhar, mas está falando que aquilo que Deus prosperar na mão da gente, porque a gente busca o reino de Deus, vem com resultados abençoadores. O que adianta a gente ganhar muito e entregar tudo para a farmácia? Não é? A gente trabalha para pagar remédio, a gente trabalha para pagar conforto. Mas busque o reino de Deus. E eles estavam se furtando disso. E o profeta mostra a necessidade deles mudarem de atitude, porque vem vindo o grande e terrível dia do Senhor. E aí, finalmente, nós chegamos no texto. Agora que eu vou começar a pregar, reverendo? Não. A última coisa que a gente verifica que Malaquias percebia do seu povo é que o povo dizia assim: é inútil servir a Deus. Eu não tenho tempo para servir a Deus. Servir a Deus é uma coisa que eu só quando tiver necessidade. Agora não. Em tempo que eu estou bem, em tempo que eu posso me divertir, isso eu não quero não. Mas não é só isso. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Que nos adiantou ter um coração comprometido com Ele, compungido. Vamos nos lembrar que a palavra diz que é um coração contrito e compungido, não desprezarás, ó Deus. O que Deus quer? Deus quer que as pessoas sejam honestas com Ele. E mesmo que a gente passe por maus bocados, por defender a verdade, por andar na verdade, por tentar viver a verdade, mesmo que isso traga para a gente dor, é aí que Deus nos ajuda. Se a gente quiser se livrar da dor de ser testemunha do Evangelho, nós vamos ser reprovados.
e Deus vai pesar sobre nós a sua mão. Quando pensamos então naquilo que ele propõe, ele diz o seguinte: não agora, mas ele mandou um sinal, e o sinal era o profeta Elias. O profeta Elias veio. Quando Jesus Cristo fala de João Batista, ele diz assim: pois é, João Batista era aquele que estava profetizado para vir. E João Batista pregou arrependimento dos pecados. A gente consegue entender o capítulo 4, verso 6, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, como arrependimento, reconciliação, volta das relações. É isso que ele está dizendo. Mas aqui, você percebe que Deus faz uma distinção entre o justo e o perverso. Ele diz, no verso 17 do capítulo 3, o seguinte: você pode me ajudar? Vamos lá? 3,17. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, quando a gente fala do grande e terrível dia do Senhor, quem é que vai ser condenado? As pessoas que não reconhecem o amor de Deus, as pessoas que trataram levianamente a fé, os sacrifícios, as pessoas que instruíram errado, como os sacerdotes, as pessoas que aceitaram o sincretismo do mundo, as pessoas que acharam que Deus favorece os ímpios e não favorece a eles, as pessoas que disseram: olha, ser crente foi inútil, eu perdi meu tempo sendo crente. E aí eu quero chamar a sua atenção para o lado difícil da coisa. Capítulo 3, verso 5. E Deus diz assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem direito do estrangeiro e não me temem. Mais adiante, agora no capítulo 4, no verso 1, vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. No verso 3, ele diz assim: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo dos vossos pés. Meus irmãos, palavra de Deus: quem não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador estará perdido para sempre. E isso vai ser definido no grande e terrível dia do Senhor, que é parte do advento. O que deve nos dar esperança? Capítulo 3, verso 16, na segunda parte diz que haveria um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Deus nos exorta a temer o seu nome e a lembrar do seu nome. E isso sempre. Sempre. Então, o Natal é uma forma de nós nos lembrarmos da intervenção do Senhor na terra.
Não é um momento de esquecimento disso, de trazer tradições que são fábulas. Não alimente nos seus filhos a ideia de Papai Noel. Não alimente nos seus filhos a obrigação de dar presente no Natal. Não se escravize ao comércio, não se escravize a nada que está acontecendo. O mundo está tentando viver do jeito que pensa, mas não está tudo dentro do propósito de Deus. E você que teme o Senhor, capítulo 4, verso 2, é interessante essa figura, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Não está falando de salvação da alma, não está falando disso, está falando de livramento, do povo voltar a ter uma vida em paz, como foi prometido no começo. Nós aqui podemos aplicar essa palavra a partir da revelação do Novo Testamento para falar que nós estamos agora num estado de graça. Nós agora vivemos sob a graça de Deus. Então, para vós outros que viveis sob a graça de Deus, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Deus vai fazer justiça aos seus filhos. Então, fique firme na fé, porque quem vai retribuir é o Senhor. Essa é a ideia do advento. Deus veio, Deus resgatou para si um povo especial, vai purificando esse povo, e esse povo, então, naquele dia grande e terrível, não tem o que temer. Vai se assustar, mas não tem o que temer. E eu gosto muito dessa figura. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Que figura é essa, reverendo? Vocês já viram um bezerro novo? O que é que ele faz? Ele dá as carreiras dele, ele dá as corridas dele, ele observa coisas que ele não conhecia, ele expressa uma alegria natural da liberdade das coisas. Ele vai para fora e ele dá pulos, você pode imaginar essa figura? Como é que a gente deve então pensar no Natal de Jesus Cristo e consequentemente na sua vinda de volta? A partir do instante em que Jesus entrou na história, fisicamente, começou o julgamento, que vai ter a sua grande expressão quando ele voltar. Mas que nenhum de nós caia nos vícios de Judá. Que nenhum de nós deixe de perseverar, para que naquele dia a gente saia como um bezerro novo, pulando de alegria, porque a gente acolheu o Cristo, o Verbo de Deus, o Senhor dos Senhores, e nunca mais o abandonou. Que Deus nos abençoe, irmãos.